E se o maior risco para a sua organização não fosse uma crise, um concorrente ou uma decisão errada? E se fosse acreditar que o mundo de amanhã seguirá as mesmas regras de hoje? Durante décadas, mercados, cadeias de abastecimento e rotas comerciais assentaram numa relatividade de estabilidade. Hoje, essa estabilidade está a dar lugar a um contexto mais dinâmico e exigente. Eu sou a Cami Madeira e este é o Cartografia do Poder, um espaço onde ligamos história, geopolítica e relações internacionais às decisões que criam valor. Porque quem compreende o contexto decide melhor. Ao longo da história, as grandes organizações e as grandes nações raramente fracassaram por falta de recursos. Fracassaram porque não conseguiram adaptar-se à mudança. O Império Romano não caiu num único dia. O mesmo aconteceu com outras grandes potências. As transformações foram acontecendo gradualmente, até que aquilo que parecia impossível se tornou inevitável. A história mostra-nos uma lição recorrente. As mudanças mais profundas costumam revelar-se muito antes de produzirem os seus efeitos mais visíveis. O problema é que nem sempre lhes prestamos atenção. Nos últimos episódios, exploramos diferentes manifestações dessa transformação. Falamos sobre energia como instrumento de poder, sobre a competição entre grandes potências, sobre minerais críticos, sobre a crescente importância das rotas comerciais. E por detrás de todos estes temas encontramos uma mesma realidade. As ligações entre países, mercados e recursos tornaram-se mais intensas. E por isso as mudanças num ponto do sistema têm hoje impacto muito mais amplo. Angola encontra-se perante uma oportunidade histórica. Possui recursos estratégicos, tem uma localização geográfica relevante e integra uma das regiões com maior potencial de crescimento do mundo. Mas o verdadeiro desafio não é apenas identificar oportunidades, é desenvolver a capacidade de responder a um ambiente em constante evolução. Num contexto global mais complexo, essa preparação torna-se uma vantagem estratégica. Durante muito tempo, os conselhos de administração concentraram-se em analisar desempenho. Hoje, precisam também de analisar contexto. A questão estratégica deixou de ser apenas qual é o nosso plano e passou a ser: o nosso plano continua válido se o contexto mudar? Os conselhos mais preparados são aqueles que conseguem avaliar diferentes possibilidades antes de serem confrontados por acontecimentos inesperados. Porque estratégia não é adivinhar o futuro, é criar condições para que a organização mantenha capacidade de decisão perante a mudança. Talvez a principal conclusão desta temporada seja simples. O risco geopolítico já não é um tema reservado aos governos. É uma variável que influencia investimentos, energia, tecnologia, talento e crescimento económico. Ignorá-lo não elimina o risco, apenas reduz a capacidade de resposta. Ao longo desta temporada, percorremos diferentes mapas. Falamos de energia, de poder, de recursos, de rotas, mas no fundo estivemos sempre a explorar a mesma questão. Como compreender as forças que estão a redesenhar o mundo para tomar decisões mais informadas e sustentáveis? Porque o futuro não se prevê, prepara-se. E a vantagem raramente pertence a quem reage mais depressa. Pertence a quem compreende primeiro o significado da mudança. Deixo-vos uma pergunta final. Se a próxima grande transformação global começasse amanhã, a sua organização teria a coragem, a visão e a preparação para a antecipar?
Ou descobriria demasiado tarde que estava apenas a reagir ao mundo que já mudou? Este foi mais um episódio de Cartografia do Poder, onde a geopolítica encontra a decisão do Conselho. Se este episódio te trouxe novas perspectivas, acompanha os próximos, porque quem entende o contexto decide melhor.